necessário para o nosso tempo. E esses homens vão tentando gerenciar o chamado que não vem com linhas amarradas, né? Não vem com contrato, é uma coisa ampla, ambígua, tentando interpretar isso dentro de conselhos e critérios, e igrejas e cidades, complexidades e demônios no mundo espiritual. E tem também demônios na Terra. Tem gente que tem parte com o capeta. No conselho está cheio. Pessoas que pensam não na igreja, nem no pastor, pensam nelas mesmas. E aí você vai vendo esse homem que um dia estava chorando, ajoelhado, como eu estava ali agora, hoje estão chorando por outro motivo, que não aguentam mais ser pastor. Isso mexe profundamente comigo. Eu venho de uma igreja pentecostal, eu me converti, eu sou um presbiteriano pentecostal. Deus te abençoe. Já que me aceitaram os presbíteros, então que aguente agora, né? Elegeu, agora aguenta, não quiser também não elege. Mas Deus me chamou para um lugar de olhar coisas além do que é o natural, tem o sobrenatural. E acho que cada um de nós tem que ter essa dimensão natural e sobrenatural como parte do nosso trabalho. Aproveite e liga o celular todo mundo aí, porque sempre tem um que toca aí. E grupo também de WhatsApp, né? Outro assunto. Não sei se vai ter tempo de falar para vocês isso hoje, mas vai. Aliás, eu peço perdão por estar com a agenda apertada para sair, porque eu cometi um erro. A Maurinho me chamou para fazer esse encontro, eu falei, ótimo, que legal, mas eu não botei na agenda. E aí ele me ligou, você quer passagem para que horas? Eu falei, passagem para onde? É o grupo base. Assim, mano. E aí eu desmontei a agenda de hoje, mas algumas coisas à noite não posso desmontar, que é com minha esposa, aí já dá problema no Supremo. Aí alguém me perguntou, como é que tá sua esposa? Tá bem zangada comigo. Não, o problema é quando a mulher para de reclamar, aí é grave. Aí parou de reclamar que a coisa está muito feia. Mas voltando para esse momento, eu quero expressar, antes de falar qualquer coisa para vocês, que eu admiro muito vocês, respeito muito vocês. Nem sempre a minha fala é acolhedora ou suave, não é meu jeito de ser. Às vezes eu falo coisas difíceis. Também tenho esse chamado mais cirúrgico no meu ministério, no meu trabalho como psiquiatra e nas consultorias, ou pior ainda. Eu não tenho muita maneira de falar a verdade que eu estou enxergando, eu falo direto. Nem sempre isso é confortável. Um pastor tem que ser mais cuidadoso, né? Mas eu não sou um pastor. É maravilha ser psiquiatra. Tudo que eu quiser. Não gostou? Você que lute. Ser pastor não, tem que cuidar pra caramba do que fala, né? E diagnóstico errado, tratamento errado.
E o diagnóstico depende de um grau de lucidez, um grau de assertividade, eu diria que de revelação. Mas a sua mente está ocupada, estressada, corrida, acelerada, devendo na agenda, devendo em casa, devendo no conselho, devendo em tudo. Você não tem lucidez. Você é um sobrevivente. Você não está enxergando o que está acontecendo. Você está respondendo às demandas que chegam sobre você. E se você, como pastor, não é o pastor no sentido de quem dirige, quem está dirigindo você? A agenda, as demandas, a expectativa de reconhecimento, de pacificação, de aplauso. O que dirige você? Você é o pastor. Você é o líder que Deus chamou para um lugar. É isso que eu ia falar com vocês. Não preparei específico sobre burnout, mas se tiver alguma necessidade, porque eu já falei muito, tem um montão de vídeo, eu trouxe outras coisas que levam ao burnout, que constroem o burnout. Eu confesso que eu morro de medo de estar no encontro desse Amorim. Sai daqui com 20 pedidos para falar em congresso, igreja, 50 pedidos de consulta. Então me ajuda aí, não pede muito não. Porque eu vou falar não. Não vou dar conta disso agora. Claro, quando Deus fala no meu coração, eu aceito coisas, eu faço coisas que mudam completamente a agenda. Não sou eu que faço a minha agenda, a minha esposa. Ela fala com Deus, Deus fala com ela. Ainda tem essa ainda. Agora mesmo tem um encontro de retiro de casais, um lugar legal. Eu queria ir. Eu falei, amor, o que você acha? De jeito nenhum. Aí eu falei para a organizadora, de jeito nenhum, amiga da Ana. Não estou falando da Ana aqui. Aí ligou para a Ana, bateu papo, chorou um pouco, não sei o quê. Vamos pro negócio. É um lugar legal, um pessoal bacana, que eu gosto muito lá do Rio. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta da Bíblia. A primeira pergunta da Bíblia é a mais importante. Vai, trem. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus trouxe você aqui e te pergunta hoje: onde você está? Feche só um pouquinho. Fala com o Senhor. Onde você está? Você sabe que essa pergunta não é geográfica, é existencial. Onde você está na vida? Onde você está no casamento? Traduzir em inglês. Ok. Aí então me explica. Ele é curto. Desculpa. Então pode traduzir. Eu não estou sabendo, você está conversando. Traduz aí. Vai traduzir. Onde você está? Senhor, fala com a gente. Essa é a pergunta mais importante. Eu preciso saber onde é que eu estou. Cada dia da minha vida, quando eu acordar, eu preciso saber onde é que eu estou. Eu preciso saber se eu estou onde o Senhor está. Fala com a gente hoje. Amém. Momento presbiteriano. Lutero, ele tem uma reflexão que eu gosto, Deus não age como um vingador, aqui nesse tempo de Gêmeos, mas como um pai compassivo que deseja restaurar seu filho perdido. O tom de voz de Deus, que não está explícito no texto, para Lutero é um tom de quem tem compaixão. Talvez na sua cabeça, na minha, venha de uma acusação, de um questionamento, não de um cuidado. A minha cabeça cheia de críticas.
Então eu coloco o tom de voz que tá na minha cabeça na voz de Deus. Ainda ele fala assim: aqui temos a voz do Evangelho. Deus busca o homem e não o contrário. Se dependesse de Adão, permaneceria escondido para sempre. Me identifiquei muito com isso. Deus que me alcançou, Deus que me descobriu no meio de feitiçaria, de magia, de nova era, de santo daime, de candomblé, de espiritismo. Deus me achou no meio desse negócio e me trouxe para muito, muito perto, para um lugar de perdão, de mais do que isso. Eu fico muito surpreso que Deus pode usar um cara como eu. Eu fico muito surpreso com isso. Eu fico muito surpreso com isso. Eu sei quem eu sou. Isso nunca saiu dessa clareza, nunca saiu da minha cabeça. Eu sou um impostor. Eu sei o que habita em mim. O que vocês veem em mim é um cara que Deus usa e fala, e está em congressos e faz coisa, mas eu sei quem eu sou. Eu sei a minha verdade. Não é que ela se manifesta, eu minto, eu traio a minha esposa, não faço nada disso. Mas eu sei quem eu sou, não o que eu faço. A minha natureza me faz indigno. O sangue do Cordeiro me justifica, me coloca aqui. Isso é uma surpresa enorme para mim. E com muita frequência isso me espanta. Como assim eu sou perdoado dessa maneira e sou usado dessa maneira? Então o problema é que quando você é um impostor e tem medo disso, eu não tenho medo de ser um impostor. Porque não é sobre mim. Não é meu talento, não é minha bondade, não é o meu casamento, não é o meu conhecimento, não é minha ciência que me justifica. É o meu Senhor que me justifica. Então estou confortável. Se você não gostou, ok. Não foi você que me escolheu, não fui eu que escolhi. Deus me escolheu, me colocou aqui. Essa cadeira de autoridade não é minha. Eu só sirvo nela. A autoridade não é minha, está sobre mim. Mas eu sei que eu continuo sendo impostor. Isso muda tudo na minha cabeça. Eu não preciso fazer nenhum teatro, ser um personagem, agradar as pessoas, nem falar bonito, nem seguir o script. Eu raramente sigo o que eu preparei. Hoje, não tinha pensado nada disso. Mas eu quero estar fluindo com o que Deus botar no meu coração. Grande parte das pessoas que eu tratei e trato também são impostores. Só que lutam contra isso. Lutam contra isso. Lutam tentando fazer alianças, tentando agradar presbíteros, agradar pessoas influentes, agradar presbitério, falar do jeito certo, pregar do jeito certo, e param de ouvir a voz de Deus para fazer a coisa certa, na opinião das pessoas. Não tem nada de errado em fazer a coisa certa, desde que você ouça primeiro a voz de Deus, depois a voz das pessoas. Nada de errado em você estar num conselho, num presbitério, nada de errado nisso. É um combinado. Você escolheu entrar. Cada país tem sua constituição. Tem um curdo aqui, que vem de outro país, é outra constituição, outra lei. É isso aí. Você vai para os Estados Unidos, é outra lei. Muda governo, muda também um montão de coisa. Não é isso. Ser presbiteriano tem ônus e bônus. Não tem problema ser presbiteriano. Nada de errado. Ora mais que melhora o presbitério, melhora o conselho. Ora mais que melhora. Não é assim? Oração em jejum. Alguns demônios só saem com oração em jejum. Calvino também tem uma visão muito legal. Adão, ao invés de correr para Deus e implorar misericórdia, foge e se esconde. Foge e se esconde. Assim, o coração humano, após a queda, não busca Deus, mas foge dele até que a graça o alcance. Então, os caras que eu atendo, que chegam lá no meu consultório, estão fugindo, se escondendo dos problemas há muito tempo. Não procuram Deus. Ele fala para Deus para resolver o problema. Sem entender que o problema é o coração dele.
Não é a tarefa que mata o pastor. É a ideia de que a pressão e a tarefa têm que ser atendida. Que alguém determinou isso. E não foi Deus que falou isso. E o pastor tenta, então, para merecer o seu salário, tenta atender expectativas. Então ele sai de missionário para funcionário. E alguns chegam a ser mercenário. Mas essa decadência de missionário chamado por Deus, que você foi chamado por Deus, não tem dúvida disso. Ou você tem um quadro grave psiquiátrico. Você está aqui, você foi chamado por Deus, você é muito doido. Foi Deus que te chamou, amigo. Você fez uma escolha difícil. Mas o missionário, ele tem que estar ligado na sua missão. E quando as coisas dão errado, é naquele que enviou que as coisas se consertam. Todos os pastores que eu atendi nesses 30 anos que eu atendo pastores. Eu me converti há 33, 34 agora, 32 anos dando pastores. Fala a mesma coisa, doutora Hilmer. Não desejo para ninguém o que eu passei. Foi a pior coisa da minha vida, o burnout. Mas para mim foi bom. Há muito tempo eu não orava, não fazia um devocional para mim. Sempre para preparar uma pregação, para falar num estudo na escola bíblica, falar em outra igreja. Há muito tempo eu não estava diante do Senhor para falar do meu coração. Falei, poxa vida, o que acontece com um pastor que ele perde esse lugar de ser ovelha para ser pastor o tempo todo? Se eu não sou ovelha do Senhor, eu sou ovelha de alguém. Eu vou ser ovelha de alguém. Não é isso na Bíblia, gente? Escolhe hoje quem você vai servir. Você tem que escolher quem você vai servir. Se não é o Senhor, é outro Deus. Pode ser opinião, pode ser aplauso, sucesso, conselho, não sei. Mas se não for o Senhor, vai ter outro Deus no lugar. Não tem cadeira vazia no trono da sua alma. Não tem cadeira vazia. Não tem neutro. Não tem neutro. É binário o negócio. E último aqui, momento presbiteriano. O coração do homem caído é igual de Adão no Éden. Tenta se justificar. Culpa os outros. Evita encarar sua culpa. Mas Deus não nos deixa nosso paneirismo. Nos chama para luz. Essa é uma coisa que para mim é uma das mais lindas da minha vida. Eu me converti na igreja pentecostal, mas o download foi calvinista. Total. Eu nunca acreditei que é o homem que faz alguma coisa. Sempre entendi que é pela graça. Nunca acreditei que eu tinha que me esforçar para garantir minha salvação. Eu sempre entendi na minha alma que o Senhor quem me chamou é Ele que me leva até o final. Eu tive um download e eu era meio criticado na igreja arminiana porque eu era calvinista. Eu nem sabia que era calvinista, mas eu entendi que era assim com Deus. E eu pregava uma visão calvinista na igreja arminiana. Psiquiatra é assim, gente, só cria problema. Mas é verdade. Eu, eu fico maravilhado como é que Deus é um terapeuta. Ele não tem pressa. Ele espera você chegar num divã. E aqui, no divã, onde você não tem mais como fazer do seu jeito, ele fala, agora faz do meu. E muitas vezes quem me conhece, já teve em consultório comigo, sabe que a minha paciência é equivalente a de um jacaré. Ou faz do meu jeito, ou procura outro médico. Eu não tenho o menor interesse em te convencer. Que a ajuda é do meu jeito. Por quê? Eu sei que vai funcionar. Não vou ficar conversando com o cara 5 anos, 10 anos, para um dia ter uma iluminação insight freudiano, de que a mãe e o pai é culpado de tudo, e mudar a vida. Não vão ter tempo para isso. Não tem paciência para isso. Eu vou entender uma crise, está numa crise, eu vou tratar a crise, vai sair da crise, vai mudar a vida. Deus não é tão assim duro como eu. Deus deixa você ficar no divã e fica ali com você na casa do oleiro.
conversando com você, amassando, amassando. E esse é o melhor lugar da vida, quando Deus está amassando você. O pior lugar da vida, quando você acha que está bem, mas o diabo está amassando você. Está roubando seu casamento, está roubando seus filhos, está roubando a sua fé, está te fazendo um político, um articulador, um personagem. Tudo está dando certo, mas o diabo está amassando você. Quando vem uma crise, tudo está dando errado. O casamento está pendurado, seus filhos estão desviados, sua casa está um caos. A igreja questiona você, você está na casa do oleiro. E Deus está tratando você. Fiel que vos chama, ele também o fará. Ele é o alfa, ele é o ômega, é ele que faz. É nesse lugar que as coisas acontecem. E se você está aqui hoje em alguma crise, agradeça ao Senhor, porque a crise não é um problema. A crise é resultante de uma vida desviada. O que Deus chamou você para fazer? Vou repetir isso. A crise é uma resultante de uma vida desviada do propósito original. A crise então te coloca de volta no rumo, no prumo, na direção. Porque para ser um pastor, por definição, você é um cabeça dura. Um ser difícil. Que cuida dos outros, mas não sabe ser cuidado. Sabe falar, mas não sabe ouvir. Tem muitas ideias, mas ouve poucas ideias. Então como é que você vai ouvir na crise? Na crise, o homem chora, a mãe não vê. Na crise, todo mundo ouve. Então a crise é um lugar que Deus te chama para conversar. Porque te chamou antes, você não ouviu. Então não trata a crise como se fosse assim, quero sair da crise e voltar ao que era antes. Nunca queira voltar ao que era antes. O que era antes foi o motivo da crise. Queira o que vem depois. Vamos avançar um pouquinho nisso. E aí está essa história. Em 3:10. E o homem respondeu: o Vitor vai no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui entra uma palavra que não existia antes: medo. Medo é a ausência de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Aonde mora o medo? Ele mora no futuro. Medo do que vai acontecer. Quem tem medo que já aconteceu, tem medo que repita. Medo do que vai acontecer. O que vai acontecer é o futuro. Então tem duas opções no futuro. Eu tenho medo, que é o que passa na minha cabeça, aonde eu não tenho controle das coisas, aonde eu não tenho como dominar as coisas. E eu tenho fé no mesmo futuro, onde Deus tem controle, pode acontecer ou não. Eu não sei. Mas Ele tem o controle. As duas coisas estão no futuro como se fosse uma moeda, cara e coroa. De um lado, fé, Deus no controle. Do lado, medo, você no controle. Quando Adão fala para Deus, tive medo, é porque ele está no controle. Agora ele tem o conhecimento do bem e do mal. O Deus não está mais no controle. Adão tirou Deus do controle. Então, se Deus não está no controle da vida de Adão, Deus é uma ameaça para Adão. Deus é um problema para Adão. Não é a solução. É quem cobra, é quem castiga o erro na cabeça de Adão, que agora tem o conhecimento do bem e do mal. Ele não conhece mais o bem. O bem ele já conhecia, ele conhece só o mal. O bem ele já conhecia antes. Agora ele conhece o mal. Um Deus mau. E quanto do seu problema, das suas dores, tem lá no pano de fundo, na causa raiz,
uma visão de Deus, de um Deus duro, mau, que parece com pessoas da sua história. Avô, avó, pai, pastores de infância, gente que abusou de você, gente que humilhou você. Quanto dessa voz de Deus na sua cabeça tem nada a ver com a voz do pai amoroso que está se importando e cuidando? Então, se a voz de Deus na sua cabeça vem com esse tom que gera medo, essa voz não é de Deus. Adão podia falar aqui, puxa, Deus, olha só, eu entrei, errei, pequei. Mas não, ele vai pegar uma folha, ele vai tentar esconder a sua nudez, ele vai tentar dar um jeito, ao invés de chegar e se confessar e pedir perdão, ele tenta fazer uma explicação, controlar a situação. Dá uma olhada para isso. Quando as coisas estão erradas na sua vida, o que você faz? Tenta dar do seu jeito, tenta apertar do seu jeito, tenta apertar errado aqui. Tenta encontrar um caminho do seu jeito. Então já tem uma dica para você aqui. O que acontece com você quando as coisas não acontecem como você esperava? Vamos falar sobre isso aqui. Então está no jardim. Você pode estar no jardim, você pode estar no jardim, maravilhoso. Mas, sem comunhão com o Criador, esse jardim tem o mesmo clima do inferno. É o mesmo jardim. As árvores estão tudo ali. Ontem era um jardim, o paraíso. Hoje ele tem medo, se esconde como no inferno. A ausência de Deus é o mesmo lugar. Você pode estar na mesma igreja que era um jardim para você e hoje é seu inferno. Mas não é a igreja que faz isso. É você com o Criador. É uma agenda sua com o Criador, não é sua com a igreja. É a sua busca do conhecimento do bem e do mal. É o seu lugar de tentar fazer do seu jeito. Que aparentemente nada de errado, ué. Eu tenho um jeito, faço do meu jeito, não é isso? Depende. Se você é um funcionário, você segue uma tarefa. Se você é um missionário, segue uma missão, não uma tarefa. É diferente ser um pastor e ser um advogado, um médico, um engenheiro, um funcionário de uma empresa, serviço público. Um pastor é diferente, gente. Não é uma profissão. É uma missão. Eu sou um psiquiatra e missionário. No meu trabalho, eu sou missionário. Em tudo que eu faço, em consultoria de empresa, consultório. Mas eu sou um psiquiatra. Se eu tiver mal de cabeça, se eu fizer só ciência, está tudo certo. Tudo certo. A ciência me protege para fazer um trabalho básico, né? Não é genial, mas básico. Tá bom. Mas como um pastor, se a minha cabeça está alterada, a minha escuta de Deus está alterada. Eu estou no jardim, mas no clima do inferno. Eu peguei uns sintomas aqui de pessoas que eu atendo, eu atendi. Sintomas, por exemplo, cansaço e vontade de sumir. Ele morre? Cansaço e vontade de sumir. Outro clima do inferno aqui. Pensamento constante em outra forma de renda financeira. Se eu tivesse como ganhar dinheiro em outra coisa, eu sumia da igreja. Ali na minha igreja, eu criei uma espécie de regra que nenhum seminarista pode ser seminarista da igreja se não tiver profissão. É obrigatório ter um trabalho. Nossa, você não acredita em gente vocacionada, não? Acredito. Ganha dinheiro pra caramba, tem sucesso, depois larga tudo pro Senhor. Não pode ser uma saída rápida para um jovem que tem um montão de fantasia romântica de igreja. O pastor ser uma segurança a vida inteira numa igreja com um emprego. Não é emprego, é missão. Você vender sua alma, você não é mais missionário, você é mercenário. Ponto. Aí os caras vão trabalhar, vão ralar, vão aprender como é que é a vida secular, vão sentir a dor de bater a cabeça lá fora.
Aí estão lá trabalhando e o ministério vai crescendo na igreja, como seminarista, o pastor tempo parcial, vai crescendo. Agora o ministério pediu que deixasse o seu trabalho para ser dedicação exclusiva na igreja. Ótimo, problema nenhum. Mas se um dia ele quiser sair, ele sabe o que fazer. E tem dia que Deus pode falar, você sai, faz outra coisa. Vou falar, volta. Mas quando você tem boleto para pagar, filho na escola, uma esposa, você não pode fazer aventura. Então você vende a sua liberdade de pensamento pela sua estabilidade. Houston, we have a problem. Em algum momento isso vai dar problema. Mais uma vez eu quero colocar para vocês que isso são reflexões de um médico, não é uma crítica de um juiz. Eu não sou um juiz, sou um médico. Eu sinto as dores dessas pessoas. A sensação de ser uma fraude, um impostor. Falei um pouquinho isso aqui no começo, né? Você é um impostor. Não tenta fugir disso. Se não é bom quanto você acha que você é bom, se não é competente quando você acha que é competente, se não é tão inteligente quando você acha que é inteligente, porque a igreja acha que você é inteligente, você é a pessoa chamada por Deus, é Ele que manifesta sobre você a graça dele. Contente-se com isso. Fiz o trabalho que você mandou fazer e amém. Não tem aplauso. Não tem glória. Se quiser ter glória, vai ser influencer. Vai ganhar like. Pastor coach. Quem trabalha para o Senhor não tem glória. A glória pertence ao Senhor. Entenda isso. Por quê? Porque ele é vaidoso? Não. Que a glória destrói você. Corrompe você. Você não foi feito para ter glória. Arrogância precede a ruína, diz Salomão. E arrogância não é quanto você tem, não. Arrogância é um tiquinho de nada que você tem mais que alguém do seu lado. E se coloca na cabeça num lugar superior. A glória pertence ao Senhor. O tamanho do seu ministério, a história sua na igreja, não quer dizer nada. Você fez o que tinha que fazer. A glória da gente é Jesus Cristo. Ele é nossa glória. Ele nos emociona. Servir a Ele é a nossa glória. Nosso maior privilégio. Pouquíssimas pessoas no mundo têm esse privilégio de conhecer um Deus como o nosso Deus. E é disso que transborda nosso ministério, desse relacionamento, na viração do dia. Se eu troco esse relacionamento pelo conhecimento do bem e do mal, eu tenho que usar uma folha de figueira para esconder minha vergonha. Vamos falar um pouco sobre isso. Você pode estar no jardim, mas assim como eu, o Criador, você vai ter medo, vergonha, se esconder de várias formas. Você pode se esconder com uma folha de figueira, né? Como eu falei aqui agora há pouco. A folha pode ser um esforço heróico, aquele cara que trabalha 14 horas por dia. Gente, não me fala essa frase que tem um dia de descanso do pastor. Tem uma raiva disso tremenda. É uma das grandes mentiras da igreja que eu conheço, é dia de descanso do pastor. Gente, foi o capeta que inventou essa frase. Primeiro que você trabalhar 6 dias e ter um de folga é mentira. Não dá conta. Segundo que a segunda-feira você não está de folga, você está na ressaca da pressão que foi o fim de semana. E 1 milhão de encrencas aconteceu domingo no culto, que na tua cabeça quando nós estamos mandando mensagem para os grupos, pastores, auxiliares, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí entra um montão de mensagem. Folga de quê? Você é CLT? Aí tem as férias, pastor. Férias 30 dias. Você acha que 30 dias, se tirasse 30 dias,
Você acha que ia dar conta? Nem a pau, amigo. Aí no meio das férias morre a esposa de um presbítero velho. Ou uma avó. A pessoa enfim da igreja. Aí vai você nas tuas férias fazer um sepultamento. Já tinha marcado o casamento da filha do presbítero. Aí você tem que ir lá. Que você é o pastor. Se não for, uma ofensa. E aí você fica pensando, férias. E você passa as férias inteiras no WhatsApp vendo coisas, vendo problema. Férias. Tem certeza que você tem férias? Não tem nada, isso é mentira. Mentira. Eu achei que tinha. E o pai da mentira, Eu acho que não tem. o pai da mentira tem um propósito da mentira. Você vai cansando, saturando, cansando, saturando, cansando. E quanto mais cansado você está, menor a sua lucidez. Menos tempo você passa com Deus. Mais faz do seu jeito. E um abismo chama outro abismo. Ninguém tem um burnout de repente. São anos de preparação. Ninguém tem um infarto de repente. Anos de picanha, tocinho, torresmin. Aí não caminha, não dá. Mas todo infartado encontra 1 hora por dia para caminhar. O esforço heróico é quando você quer pagar com o teu esforço a sua incompetência. De novo. Aceita a sua incompetência. Você não é tão bom assim, ponto. Por que você vai tirar da sua família um tempo de descanso, de lazer, Por que o celular está na mesa enquanto você está comendo? Que mensagem você passa para a tua família, que é um pastor de igreja, mas não é da família? Quando é que teus filhos vêm em paz, de boa? Mãozinha dada com a esposa, no sofazinho, vendo coisa gostosa. Ah, assistir, como é que a gente vai sair? Ah, mas que... Primeiro casal. Um dia você vai casar, vai entender. Você que lute. O esforço heróico é um sintoma da sua incompetência e a folha de figueira. Não tente ser muito melhor do que você é. Deus não te chamou para ser um cara top. Chamou para ser você. Ele te levanta, ele te eleva, ele te usa. A glória não é tua. Não é mestrado, não é doutorado. Não é esse monte de título que você busca ter para garantir alguma coisa. Nada. Como dizia o reverendo Antônio Elias, o mestre Antônio Elias. Reverendo, o que é unção? Ah, meu filho, uns são, outros não. Se Deus não te levantar, não se levante, porque o diabo está te levantando. Para que você vai se levantar na tua força? Para fazer o quê? A missão que ele te chamou para não fazer? Para quê? Você quer ter sucesso? Se ele quem dá o sucesso, está buscando aonde esse sucesso? Está buscando aonde essa aprovação? Aonde que é o altar que você coloca os seus esforços, seus sonhos? Pelo amor de Deus, pensa nisso. Por que você faz o que você faz? Para quem? É para Deus mesmo? Ele te pediu isso mesmo? Ele te chamou assim mesmo? Simpatia compulsiva. Isso aqui me chama a atenção dos pastores. Você tem que ser simpático o tempo todo. Não tem escolha. Tu bota uma máscara ali que é mandar o cara pro quinto dos infernos. Mas você tem que ser aquela expressão de simpatia. Cara de vaidade. E por dentro você está se corroendo, porque você não gerenciou a relação. Não deu limite. Não estabeleceu o que você faz, o que você não faz. Minha querida, olha só. Eu vou estar o 15º gabinete. Eu não sou terapeuta. Não sou psicólogo, eu sou pastor. Eu não tenho gabinete, acabou. Não resolveu? Com tratamento médico. A gente vai aqui falar o problema, vai orar o problema, você vai ter um trabalho de casa para fazer, vai fazer e Deus vai abençoar. Ponto. Eu não sou a solução dos teus problemas.
E aí você gasta uma agenda enorme com gente maluca no seu gabinete, que te dá um psiquiatra, mas você é baratinho. E os seus líderes e as pessoas melhores da sua igreja não têm tempo com você, porque não querem te ocupar, você está muito ocupado. Você não pastoreia os seus melhores. Ah, não precisam. Precisam sim. Liderança precisa de cuidado. Escuta. É uma vergonha que o encontro de pastores de uma igreja trata de problema, não dos pastores. Como é que está a sua esposa? Como é que está a sua casa? Como é que está seu filho? Como é que você está? É a principal pauta da reunião de pastores de uma igreja. Não é problema, tarefa e gestão. Essa é uma outra reunião, se tiver que ter. Pastor cuida de gente, gente cuida das coisas. Você não cuida das coisas, você cuida de gente. Gente cuida das coisas. Muitos podem cuidar das coisas, mas você, o pastor, vai cuidar de gente. E a simpatia compulsiva é a busca de esconder a incompetência agradando as pessoas. O pastor é sim, sim, não, não. O que Patrício procede dor? De novo aí, ó. Aí. Sim, sim, não, não. Ah, e no meio do caminho? Ah, cara, presta atenção. E último ponto aqui, martírio estoico. Tem um lado grego em você, o estoicismo, que entende que a vida tem que ser dura. Tem culpa. Passar umas semanas sem fazer nada. Mas tá de férias. Dá uma sensação de dar um trem. Aí escuta a pregação de alguém, anota uns pontos importantes. Aí vai ler um trecho da Bíblia, já pensa na pregação. Porque você não sabe brincar. Você nunca soube brincar. Você é um trabalhador compulsivo que justifica a sua compulsão na necessidade das pessoas. Você não sabe brincar. Quem tem filho pequeno aqui até 10 anos, mais ou menos, 11 anos? Filho até 10, 11 anos. Filho até 10, 11 anos. Já entendi que não tem ainda. Foi ótimo. Quando você tem um filho de 10, 11 anos, você tem uma chance de aprender a brincar com teu filho. Eu tenho um caso de um pastor muito amado. Ele, uma igreja interior de São Paulo, fez um quadro muito grave de burnout. Muito grave. E a igreja presbiterianazinha de 30 membros chegou em 300 membros, sei lá, em 3 anos. Mas ele fez isso na força dele. O cara bom, bacana. Aquela igreja que estava morrendo, chamaram ele para revitalizar a igreja. Nossa, 300 pessoas em 2 anos com o presbiteriano é quase que o avivamento desceu ali na cidade. E aí ele quebrou. Mas quebrou muito. E a esposa estava quebrada. Porque quando o pastor quebra, você tem a esposa quebrada antes. Por que a esposa quebra? Porque está tentando ajudar o pastor e não consegue. O burnout é o cansaço do fracasso. Ela quebra porque não pode nem reclamar mais com o pastor. Quando ela para de reclamar, ela já quebrou. É um sinal grave quando a esposa para de reclamar, não é brincadeira. E aí ele, eu tive que afastá-lo. Não vou contar os detalhes de sorte do conselho, não, porque são coisas muito ruins. Afastei o cara. O cara estava com 110 quilos, quase separando, cabeça desarrumada. E, cara, você não pode subir no púlpito que você vai fazer besteira. Marquei onde eu conselho online, expliquei o que é o burnout. Não é doença do trabalho, não é do pastor, não é psiquiátrica, é doença ocupacional. Como um acidente no trabalho é uma doença ocupacional. Na legislação brasileira tem indenização, tem estabilidade, porque é uma doença que o trabalho faz na pessoa.
Entenderam isso, aceitaram que um psiquiatra decidia quando ele ia voltar. Ok, benção. Tem gente que dá 15 dias de licença para tratar burnout. Gente, isso é requinte de crueldade. Eu não consegui trazer ninguém de volta antes de um ano de tratamento. Não consegui. O cara volta, faz besteira, é expulso, termina, vai mandar embora, ou quebra, não tem jeito. Aí o cara não tinha nada, não tinha dinheiro, a esposa estava desempregada, fora da casinha, tratei a esposa também, e 2 filhos hiperativos, de 4 e 6 anos. E eu falei para ele, cara, o teu filho, os teus filhos são tua salvação. Você que nunca brincou na vida, é um chato, que não sabe ficar quieto, arruma sempre tarefa para os outros fazerem. Tu vai aprender a brincar com teu filho. Ah, mas não tem como fazer. Você vai no mercado, pegar caixa de papelão, que é menino, né? Tu vai fazer castelo, tu vai fazer espada, fazer escudo, fazer brasão, vai montar exército, vai brincar com teus filhos de tempo medieval, vai brincar com teus filhos de andar ao ar livre, pegar papelão, escorrer em rampa de gramado que tinha lá. E foi o cara brincar com o filho dele e aprender a brincar com os filhos dele. Tirou o filho de casa, a mulher já melhorou muito. As crianças chegavam exaustas, ele chegava exausto, perdeu alguns quilos nisso também. Já tinha um clima melhor de conversa e começou a pedalar. Aí um dia ele me manda um vídeo, capacete, óculos, pedalando. Doutora Hilmer, falei, fala, querido, tem o que para mandar uma mensagem ao vivo? Mandar uma mensagem. Pode falar, querido. Chupa, burnout! Perdeu 30 quilos, restaurou o casamento dele, enfrentou uma grande crise na igreja porque o pastor auxiliar era um canalha, fez um montão de coisa para tirar ele. É isso, né? Tem que orar mais, jejuar, entendeu? E hoje está em outro país bem pra caramba, vivendo uma coisa legal. Mas esse martírio estoico é a incapacidade de brincar. Está quieto. Se você tiver neto, melhor ainda. Você brinca, estraga e devolve. Melhor ainda. Mas a gente, como homem, tem que aprender 2 coisas na vida muito importantes. Presta atenção que eu vou falar para você. Você tem que aprender a brincar e a cozinhar. Fazer comida é pegar uma coisa estragada, ruim, crua, chata, difícil, gastar tempo, amor, dedicação, fazer uma coisa que serve aos outros. Comida não é comida. Comida é uma bênção. Muita coisa aconteceu com Jesus na mesa. Há um mistério na mesa. Aprenda a cozinhar. Não é para fazer uma coisa, um ovo frito, um miojo. Aprenda a servir as pessoas, gastar tempo descascando, preparando, comprando, aprendendo para botar na mesa. Ensina seus filhos, especialmente os seus filhos homens, que cozinhar é um ato de amor, não é um trabalho de mulher. Vamos lá, um pouquinho mais ainda para a gente fechar esse bloco. Bota no jardim, mas você pode estar usando a armadura de Saul. É a folha de figueira. Saul foi um cara ungido por Deus, que decidiu fazer do jeito dele. Eu faria igual Saul fez. O profeta demorou, vou lá e mato o bode, mato o boi, vamos embora. Tem uma guerra para lutar. Eu sou super empático com Saul. O pessoal indo embora do exército, outro lá crescendo a moral. O profeta, um velho atrasado, que marca uma coisa, não chega, não mantém compromisso, não pode ser homem de Deus. Não pode ser homem de Deus. Marcou uma hora, não chegou, não é de Deus. Eu já vi tanta vezes sacrificar, eu sei o caminho das pedras ali, mata o bichinho, bota o sangue ali, puf, Deus vai ficar feliz, já comeu o seu churrasco de hoje. E ele continua vencendo guerra, não foi? Continua vencendo guerra. Ele não caiu ali
como Adão e Eva não morreram ali na hora que comeram o fruto. A morte entrou ali, manifestou aqui. Nem sempre a morte entrou aqui, ela entra aqui. E a armadura vai funcionando, vai funcionando, funcionando, funcionando. E você acha que está com Deus, mas cada vez tem menos sinais de Deus e mais sinais da sua cabeça. O diabo não tem pressa. O importante não é destruir você, é destruir a sua identidade, seu ministério, sua credibilidade. A armadura de Deus é trocada pela armadura de Saul. Aí chega o garoto, maluco, ungido, chamado por Deus. Eu vou pegar esse gigante aí. Aí, gente, peraí, né? Eu não sei o que aconteceu naquele arraial aquele dia, não. Para deixar o moleque chegar lá, alguma coisa aconteceu. Esperado, né? Vocês viram essa série chamada A Casa de Davi? Top. Muito interessante. Não é tão bíblica assim no detalhe, não, mas é interessante. É uma perspectiva que eu achei muito interessante. Muito interessante. É uma leitura interessante. Aí, por fim, botam no Davi a armadura de Saul para ele fazer a guerra como os soldados acham que a guerra tem que ser feita. É óbvio, guerra é assim que faz. Ele tenta andar, ele tenta se mover com aquilo, mas não é feita para ele. Ele fala: não, 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 não. Eu vou fazer como Deus me soube fazer. Eu matei um urso assim, eu matei um leão assim, vou matar um gigante assim. Qual a chance disso acontecer? 0,001. Você matar um cara experiente como um Golias com a pedrada, né? Mas tinha um capacete especial com a pedrada. Muito difícil, muito improvável. A chance de você vencer do seu jeito é equivalente à chance de vencer Golias. Você sabe disso. Olhando para você mesmo, a tua chance de vencer é 0,001. E é por isso que você aceita tentar lutar com a armadura de Saul, jogando o jogo político. Não. Buscando muito mais a aprovação de pessoas influentes do que o Deus da igreja. Procurando imitar jeito de pregar de pessoas. Gera mais like. Levinho. Então vamos lá. Ambas, tanto a folha de figueira quanto a folha de Saul, vem suprir o medo ou vergonha de ser insuficiente. Você olha para você, não vou dar conta, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Vou parecer com o rei, então. Eu vou botar a armadura do rei, eu pareço com o rei. Fica meio estranho, né? Um travesti. Você olha e vê que não é, né? Ambas não tratam o problema, mas escondem o sintoma. A folha de figueira não tratou o problema da nudez. A armadura de Saul não tratou o problema da fragilidade de Davi. Ele continua sendo frágil. Ele foi chamado frágil, vou te lembrar isso. Ele foi chamado frágil. Davi foi chamado um garoto, um adolescente. Não tinha uma competência militar. Só cuidava de ovelha, caçula, desprezado pelos irmãos. Tarefa mais indigna da família. Tá claro, gente? Ele é o pior da casa de Jessé. A armadura de Saul e a folha de figueira tiram seus olhos de Deus e os colocam sobre a sua força, seu mérito e suas chances de sucesso. Deixa eu te perguntar, tá fotografando para quê? Uma dúvida técnica. Para que você fotografa? Você vai ver depois? Pra lembrar. Se Deus não falar com você agora, cara, não vê depois, não. Pior se for para fazer depois alguma coisa com isso. Né? Aí a cabeça está aqui já preparando a pregação.
Aí eu vou nem falar sobre isso não, porque eu vou ficar nervoso. Vou sair da graça aqui rapidinho. Não, não, não. O importante é que Deus fala com você, não é o que eu falo com você. Deus não falar com você, cara, minha fala é inútil. Não tem nada de mim para te ajudar. Remedinho, talvez. Deus tem que falar com você. Tem que arrumar a tua cabeça. Tirar você do modo operacional. A casa do olheiro. Estão aqui na casa do olheiro. É uma chance na vida que vocês têm. Não é todo dia que tem isso aqui, não. É bom esse conceito aqui. Se eu quis sentar, não queria que parecesse uma aula. Ninguém dá aula para vocês. Vem abrir o coração. Vocês têm que vir aqui abrir o coração. É ou não é? É isso que a gente precisa, gente. A gente ser de verdade. Coração de verdade. Precisa disso. Respirar um ar de verdade. Se um montão de gente que eu tratei tivesse um espaço como esse, eu chegava no consultório, não. Vamos lá, último trem aqui da reflexão da folha de figueira e maduro de Saul. Guarda isso. Ambas não te pertencem. Ou seja, sem a folha de figueira, sem a armadura de Saul, você está vulnerável. Você está exposto. Se quiserem arrebentar com você, vão arrebentar com você. O que eu estou te dizendo é, você não tem como trabalhar para Deus e estar protegido por você mesmo. Ou você deixa Deus proteger você, ou vai ter que vender sua alma para se sentir protegido. Fazer alianças. Traduza isso segundo o que o Espírito fala no seu coração. Você sabe o que é a dose do que eu estou falando. Não é pegar o pé da letra a coisa, a dose. Estamos num mundo organizacional, presbiteriano, eu tenho que conversar com pessoas, tem que ter algum tipo de combinado. Mas tem uma dose que o remédio vira veneno. Tem uma dose que o remédio vira veneno. E eu começo a perder minha relação com Deus. Onde é que está essa dose? Eu não sei avaliar isso para você. Eu sei avaliar quando você chega no meu consultório quebrado. Ó, a dose foi aqui. Lembra onde você caiu? Foi aqui. A igreja cresceu. Um montão de gente chegou. Você viu obrigado a fazer um montão de coisa. Você ficou feliz, se sentiu muito útil. E o seu devocional, o seu tempo de falar com Deus sobre o coração, acabou. Tem muita tarefa agora para você. Muita agenda. Algumas frases que eu ouvi, né? De pastores na Armadura de Saúl. A sua cabeça conta histórias para você. Cria narrativas. Por exemplo, olha só. Tua esposa fala, cara, você tem que descansar um pouco mais, reduzir um pouco. Você fala para ela, não é porque, não é porque, mas nesse momento, quando isso acontecer, eu vou reduzir. Quando isso acontecer, eu vou tirar férias. Quando isso não sei o quê. Você conta historinha para tua esposa. Você faz promessa que você não vai cumprir. O lugar que você mais quebra promessa é na sua casa. Onde você diz que é o lugar mais importante da sua vida. As palavras mais duras que você fala são na sua casa. Para as pessoas que você mais diz que ama. Sendo um homem chamado por Deus. Tem que arrumar alguma coisa aí. Essa imagem eu coloquei lembrando de um pastor especificamente. O cara chegou no meu consultório, com a cabeça meio confusa, meio labilidade emocional, alguns sintomas importantes do burnout.
E aí, me conta a sua história. Cara, não fui um aluno brilhante, não sou o cara meio da turma. Eu estava numa igreja, Deus me chamou para fazer uma coisa mais simples. A igreja que eu estava muito sofisticada. E aí, a igreja me abençoou para fazer uma congregação em outro bairro, com essa visão mais simples. Nada de muita agenda, culto só domingo de manhã, de noite não. Uma coisa mais básica, pequenos grupos para quem quisesse fazer, sem nenhuma pressão para fazer isso. Pô, legal. Você gosta de fazer? Eu gosto de surfar. Eu vou cedinho surfar, depois eu vou para a igreja, tenho gabinete, reunião. Mas o que aconteceu? Aí eu aceitei o convite para ser diretor executivo, então tem um negócio aí, bacana, legal. Comecei a estudar, preparar, e pessoal muito sofisticado, e comecei a estudar um montão de coisa. E aí meus dias de folga, meu tempo foi indo embora. Ah, é? E foi Deus que te chamou? Não sei. Então se aceita um convite complexo, como esse, um montão de agenda, um montão de reunião, um montão de estudo, um montão de preparação, porque é legal, porque você vai ajudar. Deixa eu falar uma coisa, queridão. Tudo que você não é um gestor. Você é um homem simples. Te perguntar uma coisa, mas eu surf? Ah, parei. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Pode ser da minha cabeça, mas eu tenho a sensação que muita coisa que Deus falou com você foi no meio do mar. É verdade. Deus fala muito comigo no meio do mar. Então você tirou o seu gabinete com Deus para botar uma agenda de executivo. Tá difícil caminhar para armadura de saúde? Quem te chamou para isso? Aí saiu de lá meio tonto, no consultório. Vou te medicar agora não. Mas pensa nisso. Aí ele falou pro pessoal que ia sair, negócio executivo. Falou pro time da igreja dele que não faria reunião nenhuma segunda-feira, nem terça. Que na quarta-feira é reunião. Que segunda e terça-feira não ia fazer nada. Aí tem a segunda-feira com a esposa, aí faz surfar cedinho com a esposa, tá com o filho em casa. Antes de qualquer coisa mudar de medicação, estava respirando novo oxigênio. E essa é a frase para você. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Não complica tua vida. Não inventa um montão de programação, um montão de agenda, agradar todo mundo. Teu chamado não é para agradar, é para pastorear. Às vezes agrada, sim, sim, às vezes não agrada, não. Eu tenho uma experiência engraçada, porque eu estava nessa igreja pentecostal, né? Que história engraçada da igreja pentecostal, muita coisa maluca. Aí estava eu lá pregando, ministrando, já, sei lá, eu acho que eu nem tinha lido a Bíblia ainda, eu já estava ministrando na igreja. É engraçado isso. Aí vem a profeta e fala assim: eis que te digo, meu irmão, o Senhor te chama para pastor, veja um cajado, um manto suas costas. Falei, ô meu querido, presta atenção aqui. Se o arcanjo Gabriel baixar aqui agora e falar que eu sou pastor, eu vou pedir uma segunda opinião. Aí eu fui para casa meio temeroso, né? Falei, cara, eu acho que eu fui meio arrogante com a dona lá, né? Vai que ela largou uma praga em cima de mim, sei lá. Chegando na igreja, tinha mesa na igreja, né? Aí eu ajoelhei e falei, Deus, desculpa aí, não foi bom, isso não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu não me sinto chamado para ser pastor. Eu não me sinto nesse lugar de pastor. Eu me sinto ajudar meu pastor, eu quero ajudar o meu pastor. Eu quero evangelizar pessoas, mas eu não quero ser pastor. Aí ajoelhei e fiz o meu momento tarô bíblico. Conhece? Você roda assim a Bíblia, abre a página e mete o dedo. Eu fazia muito isso, era muito legal. Aí vou fazer de novo. Não parei de fazer esse negócio, achei bem interessante. Aí, pum, dedão, 1 Coríntios 7:20. Cada um permaneça pensando que foi chamado. Deus, entendi tudo, obrigado, fechou. Eu entendi que meu chamado é para ajudar pastores, não para ser pastor. Para ajudar a igreja, não para abrir uma igreja. Ponto. Teve um período, Mauri, que na minha casa tinha um grupo de oração.
E eu convidava profetas e pastores para pregar. Pentecostal é isso, né? Aí ia lá, profeta. Aí começou a ter 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Na casa do meu pai hoje é minha casa. E aí, volta e meia acontecia assim. Ah, doutor, o pneu furou, não vou conseguir chegar. Oh, deu um problema aqui em casa, mas Deus vai te usar. Me dava uma raiva isso, rapaz. Você pega a sua responsabilidade e vai usar. Aí eu ficava zangado demais. Falei, Deus, como é que tem 50 pessoas aqui em casa? Eu tinha meses de convertido. Um amigo meu tocando um louvor. Eu disse, olha só, presta atenção, Deus. Tira essa raiva do meu coração. Eu quero matar alguém hoje. Tem gente que precisa de você, Deus. Eu não tenho nada para falar. Nada para falar. Dá um negócio aqui para eu falar para eles. Pelo menos alguma coisa. Aí pegava o tarô, abria, rodava, metia o dedo. Aí li o versículo. É isso aqui, Deus. Entendi. Começava a falar. No final, gente aceitando Jesus, chorando, ajoelhada. E ficava assim: o que você fez hoje, Deus? Por isso que eu sei que eu sou impostor. As minhas experiências todinhas com Deus foi 100% de impostor. Eu falei, Deus, como é que é isso? Como é que você pode usar um cara que não sabe nada de Bíblia, que só tem vontade de servir, e para você ser o bastante? Aí o negócio cresceu, nunca mais na minha casa. Chegou a 100 pessoas, não iam mais na minha casa. Vizinho reclamando, o cara parava carro na garagem, aquela coisa toda. Aí alugamos um restaurante. Uma segunda-feira à noite, vazio o restaurante. 3 semanas depois, primeiro restaurante gay de Niterói. Onde que era grupo de oração? Restaurante gay. Difícil isso. Aí uma empresária que estava nesse grupo, doída da gente, conseguiu um restaurante gigante, um salão desse tamanho aqui. Também segunda-feira à noite. A gente foi para esse restaurante gigante. 300 pessoas. Em, sei lá, 4 meses, 300 pessoas frequentando segunda-feira à noite. Começava às 7h30 e acabava o negócio às 9h30, mas a oração é até 1 da manhã. E aí um empresário fala assim, cara, vamos abrir uma igreja. Teu pastor também fora da casinha, tava mesmo. Tava tomando remédio de emagrecer, ficou meio doido. Você assume a igreja. Eu pago a igreja, eu pago um salário para você. Meu irmão, presta atenção. Deixa de enxofre essa proposta. Meu pastor está com um problema, está com um desafio mental, eu sou psiquiatra, vou usar meu pastor. Eu não vou ser pastor. Se Deus falar comigo, tudo bem. Mas não vai ser um convite desse para me fazer, ser pastor. Bom, não conta mais história não. O ponto é, eu tenho que saber meu chamado. Eu tenho que saber meu chamado. O Haggai do Brasil me chamou, doutor João Haggai me chamou para ser editor do Haggai no Brasil. Eu fiquei feliz, honrado, porque é um trabalho de evangelismo, coisa que está minha natureza. Eu tinha que fechar o consultório. Não ser médico mais. Aí eu abalei. Aí furar com o profeta. Estava ainda nessa fase dos profetas. E ele falou para mim uma coisa assim, sem saber de nada. Vim para São Paulo orar com o cara é uma figura, um cara é charlatão incrível. Ei, meu irmão, segura a chave do carro aí. Cara, não pode ser de Deus, só que era. E aí, falando para mim na igreja, né? Só isso, de elásticos de profetada. E aí foi um restaurante, aí estamos sentando no restaurante, um bife desse tamanho. São Paulo come bem, né, cara? Uma cantina aquela bem raiz, simplesinha, pingando, parmegiando do lado, assim, coisa maravilhosa. 1h30 da manhã, porque culto pentecostal acaba essa hora, né? Estamos lá comendo, e mastigando um lascão de bife. Você veio para cá com uma pergunta. Eu falei, vim com a pergunta. Ninguém sabia, minha esposa não sabia, minha irmã, que era dessa igreja, não sabia, ninguém sabia. Eu vim sem falar nada para ninguém. A sua pergunta, você fecha no seu consultório. Eu falei, opa, é minha pergunta com Deus. Se eu fecho para seguir o Haggai. Nunca você fechar seu consultório. Deus cura pessoas que Ele manda para o teu consultório ali. Você está preocupado com dinheiro? Eu estava numa crise financeira nessa época. Pagar em dólar. Tinha esse negócio, pagar em dólar. Que maravilha, cara. Eu sou muito ligado ao Haggai há muitos anos, né? Em dólar, lá desde 98.
Aí, está preocupado com dinheiro? De mandar dinheiro para você. A sua família vai trabalhar com você. Eu fiquei pensando, como assim? A minha filha que tem 7 anos, cunhado biólogo, outro cunhado engenheiro, como é que vai trabalhar comigo? Hoje eu tenho 2 consultorias. Meu cunhado biólogo trabalha comigo, o engenheiro trabalha comigo, meu genro trabalha comigo, a minha filha mais velha trabalha comigo. Meu trabalho cresceu, tem trabalho para eles, eles entram. E nessa época eu estava numa crise financeira gigante, e o cara fala para mim assim, e tem mais, a tua esposa quer um carro de 7 lugares. Naquela semana minha esposa teve um surto psicótico, viu um carro lançado de 7 lugares, falei, eu quero esse carro. Falei, você quer que eu mate alguém, roube um banco? Quer que eu faça o quê para ter esse carro? Eu podia comprar um Uno velho, carro é lançamento, caro pra caramba. Você tá louco? Não, Deus me dá as coisas que eu peço, pode ficar tranquilo. Vai pedindo aí, filho, vai pedindo aí. Eu devendo no banco, minha esposa teve esse surto, essa visão. A tua esposa quer um carro de 7 lugares. Ninguém sabia disso. Eu tinha até vergonha de falar com alguém um negócio desse. Segura aqui a chave, meu irmão. E eu lá com medo, vou segurar a chave, já que eu estou aqui, né? Aí ele larga isso de janeiro. Em abril o céu se abriu. Eu falei, meu Deus do céu, que pobreza. Que rima horrorosa. Em abril o céu se abriu. É ruim, não é? É muito ruim. É muito clichê um negócio desse. Em maio eu desmaio, faz o quê? É muito ruim o negócio desse. Gente, é muito ruim. E eu olhando para cada sujeito, aquele queixão assim, falando para mim. Mas acertou a primeira, né? Vai que na segunda também está certo. Bom, resumindo essa longa história, eu fui chamado aquela semana para dar uma palestra no metrô, gratuita. Falei sobre burnout, no metrô do Rio de Janeiro. Acabando o presidente falar comigo. Professor Aima, o senhor consegue fazer uma proposta de consultoria para a nossa empresa? Eu, aham. Nunca fiz isso na vida. Não sabia de onde começar, para onde ir. Aham. É Golias, meu. Se Deus me der vitória, é uma grande vitória. Se não der, é uma grande derrota. Estou na mão de Deus, meu. Não tinha a menor condição de aceitar isso. É um impostor de novo. Eu sabia que eu não tinha a menor condição de aceitar esse projeto. Eu não tinha conhecimento para isso. Eu não tinha MBA, eu não tinha mestrado, que foi em business, não foi em psiquiatria. Eu não tinha doutorado, que também é em negócio, em business, não foi em psiquiatria. Eu não tinha nada disso. Só tinha fé. Aceitei o convite, fiz uma proposta, orando muito, proposta gigante, caríssima. Tinha vergonha de falar o número. Quando fui falar com o diretor de RH, falei o número quase que sem respirar, torcendo para ele recusar. E se ele aceitasse, estava ferrado. Não, entra não. Davi muito grande, guri muito grande para você, entra não. Ah, graças a Deus. O cara chorou um pouco o preço e aceitou. Eu pedi um sinal de entrada caro, para ele recusar também. Aceitou o sinal. Aceitou o sinal, caiu na minha conta o dinheiro dia 5 de abril. Aniversário da Ana. 5 de abril. Celso. Eu estava em São Paulo, falei, amor, vai na loja e compra o carro que você quer. À vista. Em janeiro, duro que nem um coco. Em abril, esbanjando. O céu se abriu. Ainda bem que comecei pentecostal. Não sei se começar presbiteriano, não estava aqui, não. Porque eu tenho tanta história com Deus maluca, mas um ponto é central. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Não sai do lugar que chamou você, porque ele é fiel. É ele que chamou, ele que sustenta, ele que dá vitória. E a derrota está no pacote dele também. Cara, minha esposa, você sabe, você tem que conhecer minha esposa. Tem que ter um base para as esposas, cara. Só para as esposas, cara. E já mandou ele falar, entendeu?
Momento presbiteriano para a gente fechar aqui. O homem tem que inutilmente resolver o problema do pecado sem a intervenção divina. O maior erro do homem é pensar que pode salvar a si mesmo. Ele tenta reformar-se, melhorar-se, mas o problema fundamental permanece. Ele está espiritualmente morto. Causa raiz. Espiritualmente morto. E nesse jardim que você está, que Deus chamou você, Ele te pergunta onde é que você está. Ele pergunta porque está vendo que alguma coisa se perdeu no brilho do seu jardim, que é o brilho dos seus olhos. Seus olhos não brilham. O jardim não está brilhando. Na viração do dia, você tem boleto e conselho para lhe dar. E não o Senhor para conversar. Vamos orar. Senhor, recebe nossa confissão conjunta nessa manhã. Recebe, Senhor, nosso pedido de perdão. De perdão. Porque nosso problema está no jardim. A gente buscou fazer do nosso jeito, porque esse é o pecado que habita em nós. É o pecado que habita em nós. De tentar conhecer o bem e o mal, tentar usar a armadura de Saul, tentar fazer de um jeito que vamos ser aceitos, vai dar certo. Nos perdoa por isso, Senhor. A gente não foi chamado para fazer uma tarefa, para ser funcionário. A gente foi chamado para ter uma missão. Uma missão que é impossível para mim, para os meus irmãos e irmãs aqui, é impossível essa missão. É um Golias, não tem como dar certo, a não ser que o Senhor faça isso. E para mim, meus irmãos, é tão difícil descansar, não ter controle. Perdoa a gente por isso, pela nossa falta de confiança na tua fidelidade, na tua promessa. Nos perdoa porque a gente tem um medo que vem da distância que temos de ti, Senhor. Não deixa que esse medo prevaleça. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. É o teu amor que lança fora o medo. Vem para o jardim onde eu estou escondido e arranca essa folha e me cobre com veste de pele, sim, porque é uma cicatriz da minha alma, de um sangue derramado, mas essa pele derramada é a pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que me aceita, que me restaura, que me leva de volta para a comunhão contigo. É isso que eu preciso. Quero olhar para esse sangue derramado e sentir vergonha, culpa e gratidão, porque é derramado por mim. Não havia outra maneira de estar de volta no teu abraço, se não fosse esse abraço de Jesus Cristo na cruz. Não havia outra forma. Se houvesse, o Senhor faria. É muito ruim ver que isso é o que eu merecia, é o que eu precisava, essa cruz. Mas é muito bom ver que o seu amor fez por mim que eu não podia fazer. Nunca deixe essa alegria da salvação se esvaziar da minha alma. Banalizar essa frase. Nunca deixa, Senhor. Eu olhar para isso sem esse impacto. Esse impacto que eu não sei descrever. Meu irmão e minha irmã estão aqui hoje com cicatrizes profundas que eu não sei tratar, com dores na alma, com vergonhas, com elementos escondidos, com coisas que só o Senhor sabe, que eles têm vergonha também. Mas que eu peço que o Senhor hoje venha alcançar o profundo da alma
E tratar que só o Senhor sabe tratar. Cura, Senhor. Cura. Cura, Senhor. Traz de volta para o jardim. Perdoa nossos pecados, Senhor. Mas mais do que tudo, torna a dar a alegria da tua salvação. E se eu posso te pedir uma coisa, Senhor, me usa. Eu nasci para te servir. O lugar mais importante da minha vida é aqui, é agora. É te servindo, Senhor. Eu quero servir assim na minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família, das coisas que eu não gosto que acontecem, das coisas que me aborrecem, que me atrapalham, que me incomodam. Também quero te servir assim, Senhor, com esse coração. No consultório que eu atendo, nas empresas que eu falo, pessoas muito duras, muito machucadas, muito endemoniadas. Leva a libertação, Senhor. Luz em meio às trevas. Vai começar pelo meu coração. Me perdoa se eu falei alguma coisa fora da tua vontade. Eu estou sempre nesse risco de falar alguma coisa fora da sua vontade. Mas eu quero confiar que o Senhor me trouxe para falar o que está no teu coração. E apesar da minha limitação, da minha incompetência, é o Senhor quem traduz a sua palavra nos corações. Eu te agradeço por isso, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Doutor, só que o telefone, eu contato aquele profeta. Tenho sim.